Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Depois da rodada, de Libertadores e Sul-Americano, estou gravando aqui, mas ainda não teve jogo Racing e Corinthians, pela Sul-Americana, quem vai chegar à final. Já temos um lado, o Cruzeiro já é o finalista da Sul-Americana, agora vai ficar aguardando Racing e Corinthians. Porém, no Campeonato Brasileiro, para o Corinthians, tanto faz, tanto fez. Por quê? O Corinthians, nesse momento, está brigando contra o rebaixamento. Então, tanto faz ir para a final ou não, o Corinthians tem que tentar sair da parte de baixo. Nesse momento, não está na zona de rebaixamento, mas está próximo. Então, o Corinthians, tanto faz, tanto fez, está na final da Sul-Americana ou não. E tivemos, como todos sabem, Atlético Mineiro e Botafogo chegando na final da Libertadores. Com isso, já virou G5 e G7. Internacional, que é o quinto colocado, já está na fase de grupo, nesse momento na fase de grupo direto, e o Bahia entrou para a pré-Libertadores, já que virou G7. Então, vamos falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que é a rodada de número 32. Nesse momento, só tem um jogo atrasado entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que ainda, se eu não estiver enganado, ainda não foi marcado. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se esse jogo já foi marcado. Deixa eu ver aqui. Cara, esse jogo ainda não foi marcado. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não foi marcado por quê? Porque o Atlético Mineiro está na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Está difícil de encontrar uma data. Por causa do Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro não pode pagar por ter feito um grande trabalho em 2024 e está em duas finais. Tem jogos agora contra o Flamengo pela Copa do Brasil, no final do mês, a final da Libertadores. Provavelmente vão jogar esse jogo para as últimas rodadas, no meio das últimas rodadas. Então apenas Atlético Mineiro e Atlético Paranaense que tem um jogo a menos. Então vamos lá para a gente falar sobre essa 32ª rodada do Brasileirão. Lembrando que a rodada começa na sexta-feira, dia 1º de novembro, e vai terminar na quarta-feira, dia 6 de novembro. Por quê? Porque teremos Atlético Mineiro e Flamengo jogando domingo, na verdade, Flamengo e Atlético Mineiro jogando a primeira partida da final da Copa do Brasil, beleza? Então teremos jogos sexta, sábado, segunda, terça e quarta. Domingo não tem jogo do Campeonato Brasileiro. É o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, exclusivo do domingo pela Copa do Brasil. Então vamos lá para mais os meus palpites de mais uma rodada do Brasileirão, uma rodada estendida, Rodada estendida, começa na sexta e termina na quarta-feira. Então vamos lá, cara. Deixa eu logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é um do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. Sexta-feira, apenas um jogo, dia 1º, apenas um jogo. Fluminense e Grêmio. Jogo contra o rebaixamento. Fluminense e Grêmio. O Fluminense é o 13º e o Grêmio o 11º. Um tem 38 pontos, que é o Grêmio, e o Fluminense 36. E por que eles brigam contra o rebaixamento? Porque o primeiro time da zona de rebaixamento tem 34. Ou seja, o Grêmio está a 4 pontos da zona de rebaixamento e o Fluminense a 2. Então, Grêmio e Fluminense se enfrentam brigando contra o rebaixamento. Adversários diretos. O Grêmio nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O Fluminense nos últimos 5 jogos perdeu 2 e ganhou 3. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o Fluminense fez 9 pontos e o Grêmio fez 7.
Na última rodada o Grêmio ganhou e o Fluminense perdeu. Fluminense e Grêmio, bom jogo. Bom jogo. Fluminense e Grêmio, o meu palpite é empate. Fluminense e Grêmio, meu palpite é empate. Aí no sábado teremos 3 jogos, dia 2 de novembro. Bragantino e Cuiabá. Outro jogo pela parte de baixo da tabela. O Bragantino é o 17º com 34 e o Cuiabá é o 19º com 27. Né? Então vamos lá, cara. Bragantino e Cuiabá. O Bragantino nos últimos 5 jogos fez 3 pontos. Nos últimos 2 jogos o Bragantino perdeu. O Cuiabá nos últimos 5 jogos fez 4 pontos, fez mais pontos que o Bragantino. Nos últimos 2 jogos o Cuiabá também perdeu. Mando de campo do Bragantino. Bragantino e Cuiabá. Bragantino e Cuiabá. Cara, Bragantino e Cuiabá eu vou fazer palpite duplo, tá? Bragantino ou empate. Palpite duplo, Bragantino ou empate. Também no sábado, Juventude e Fortaleza. Aí é um brigando contra o rebaixamento e o outro brigando pelo título Libertadores. Bom, o Juventude está na 18ª colocação com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Juventude perdeu 3 e ganhou 2. E empatou 2. Nos últimos 2 jogos, o Juventude perdeu. E o Fortaleza, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 1, empatou 2. Nos últimos 2 jogos, o Fortaleza empatou. O Fortaleza está ali com 57 pontos, está a 7 pontos do Botafogo. Dá para tirar essa diferença? Sim, dá. Mas o Fortaleza, na verdade, na minha opinião, não tem que olhar para o Botafogo. O Fortaleza tem que olhar para o Flamengo e para o Internacional. Porque eles estão muito próximos. O Flamengo, por exemplo, está agora a 2 pontos do Fortaleza. Por pouco, o Fortaleza não cai para a 4ª colocação. Porque o Flamengo estava ganhando do Internacional até os 44 minutos do segundo tempo, no jogo atrasado. E aí o Internacional conseguiu empatar. Porque, senão, o Fortaleza seria o 4º colocado. Então o Fortaleza tem que se preocupar, na minha opinião, com o Flamengo e Internacional para não perder a 4ª colocação. Lógico, o Fortaleza está, nesse momento, a 6 pontos do São Paulo, já que virou G7. Então, a fase de grupos vai até G5. Então, nesse momento, o Fortaleza tem que ficar olhando ali para o São Paulo, que tem 51 pontos. Tem que manter essa distância. Se o Fortaleza perder o lugar para o Flamengo, perder o lugar para o Internacional, o que o Fortaleza não pode é perder o lugar para o São Paulo. O Internacional e o Flamengo, o Fortaleza pode até perder, que não vai mudar nada. Se for o 5º colocado, vai estar na fase de grupos direto. Não pode perder para o São Paulo, porque aí cai para pré-Libertadores. Cara, na Libertadores, o Fortaleza vai estar. Na Libertadores, o Fortaleza vai estar. Porque a diferença dele para o Cruzeiro, a diferença do Fortaleza para o Cruzeiro, já são de 13 pontos. Ou seja, o que o Fortaleza decide nessas rodadas final é se vai estar na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Mas na Libertadores, o Fortaleza vai estar. Então, Fortaleza e Juventude. Eu vou de Fortaleza. Vitória do Fortaleza. Apesar de ser um jogo bem complicado contra o Juventude. Mas eu vou de Fortaleza. Também no sábado, Atlético Paranaense e Vitória. Eu vi muitos torcedores do Atlético Paranaense desmerecendo o Vitória, igual a torcida do Fluminense fez. A torcida do Fluminense, canal do Fluminense, desmereceram o Vitória. Perderam o jogo. Bem feito. E eu estou vendo muitos canais do Atlético Paranaense e torcedores desmerecendo o Vitória. Porque o Atlético Paranaense ganhou... Foi do Cruzeiro? Sim. Mas vamos lembrar. O Atlético Paranaense teve um jogador a mais 90 minutos, porque o jogador do Cruzeiro foi expulso com 3 segundos. E o Cruzeiro estava com o time reserva. Aí querem fazer um parâmetro. O Atlético Paranaense voltou. Voltou com 11 contra 10. E contra o time reserva? Acho melhor não desdenhar tanto do Vitória. O meu palpite é que o Atlético Paranaense vai ganhar. Para mim, o Atlético Paranaense ganha do Vitória. Mas eu não vou ficar surpreso se der empate. Mas o meu palpite é vitória do Atlético Paranaense. Mas cuidado com a soberba. O Fluminense foi assim e perdeu. Aí na segunda-feira, domingo, não tem jogo, como eu falei.
Aí vamos para segunda-feira. Corinthians e Palmeiras. Clássico paulista na segunda-feira. 8 horas da noite. Puta que pariu. CBF. Complicar. Corinthians e Palmeiras. Um brigando para não cair e o outro pelo título. Mando de campo do Corinthians. Aí independe do Corinthians ter seu finalista da Sul-Americana ou não. Independe, né? Porque o Corinthians vai ter que jogar completo de qualquer maneira contra o Palmeiras. Não vai poder poupar. Porque, estamos cansados. Irmão, vai ter que ir com o que tiver melhor. Porque o Corinthians tem 35 pontos. Apenas um ponto de diferença para um rebaixamento de novo. E aí tem o Bragantino, que vai jogar em casa, que pode ganhar. Tem o Atlético Paranaense, que vai jogar em casa e pode ganhar. E aí o Corinthians cai de novo na zona de rebaixamento. Então, independente. O Corinthians tanto fez o resultado da Sul-Americana. E o Palmeiras está ali, né, na segunda colocação, a 3 pontos do Botafogo. Bom, mano de campo do Corinthians. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Nos últimos 2 jogos, o Corinthians venceu. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum, ganhou 3, empatou 2. E nos últimos 2 jogos, ganhou 1 e empatou a outra. Corinthians e Palmeiras. Cara, o Palmeiras tá dando umas rateadas, cara. Corinthians e Palmeiras, eu vou de empate. Corinthians e Palmeiras, eu vou de empate. Aí na terça-feira, lembrando, segunda-feira só tem esse jogo, Corinthians e Palmeiras. Bahia e São Paulo na terça-feira. Bahia brigando pela Libertadores. Nesse momento, o Bahia está no G7, está na pré-Libertadores. E o São Paulo, nesse momento, também está na pré-Libertadores, é o 6º colocado, que é como virou o G7, até o 5º é fase de grupos, e o 6º e o 7º pré-Libertadores. O objetivo do São Paulo é passar o Internacional. E o objetivo do Bahia, na minha opinião, é se distanciar do Cruzeiro. Cara, grande jogo. Bahia e São Paulo. O Bahia perdeu pro Vasco. Na última rodada, o Bahia perdeu e o São Paulo empatou contra o Criciúma. Cara, eu vou de palpite duplo. Para mim, ou dá empate ou dá Bahia. Palpite duplo. Bahia ou empate. Também na terça-feira, Internacional e Criciúma. Terça-feira, Internacional e Criciúma. O Internacional fez um jogo atrasado, o último jogo atrasado do Internacional contra o Flamengo em casa, empatou de 1-1 e estava perdendo até os 44 minutos do segundo tempo, conseguiu empatar. Nesse momento, o Internacional está na fase de grupos, porque virou o G7. Então, virou G5 para a fase de grupos. Então, o Internacional tem que se manter ali, e olhar para o São Paulo. O São Paulo é o time que pode tirar o Internacional do G5, e também olhar para o Flamengo, que ele pode se tornar o 4º colocado. Mas, em relação à Libertadores, o Internacional tem que se preocupar mais com o São Paulo. Título. Não vejo chance do Internacional. Mas fase de grupo, obviamente, eu acredito que o Internacional vai estar. E o Criciúma está aqui na 12ª colocação, brigando contra o rebaixamento. Mas, mano de campo Internacional, meu palpite é vitória do Internacional em cima do Criciúma. Terça-feira, clássico carioca, 9h30 da noite. Puta que pariu, realmente, CBF, 9h30 da noite aqui no Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco da Gama. O Botafogo, finalista da Libertadores, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, torcida inflamada, feliz. E o Vasco da Gama brigando por uma pré-Libertadores, já que virou G7. O Botafogo nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. Nos 2 últimos ganhou 1, empatou outro. E o Vasco da Gama nesse momento na 9ª colocação com 43 pontos. E virando G7, o Vasco está na briga pela pré-Libertadores. O Vasco da Gama nos últimos 2 jogos ganhou os 2. O Vasco da Gama nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e só perdeu 1. Cara, grande jogo. Mando de campo do Botafogo. Grande jogo, cara. O Botafogo não tem por que poupar. Vai
com o que tiver de melhor. Botafogo é mais tímido que o Vasco. Para mim, Botafogo e Vasco da Gama, meu palpite é vitória do Botafogo em cima do Vasco da Gama. Aí na quarta-feira, mais 2 jogos. Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo joga na quarta-feira, após a primeira partida da final da Copa do Brasil. Bom, se o Flamengo der uma goleada no Atlético Mineiro na primeira partida, o Flamengo de repente vai, exemplo, 5-0 o Flamengo contra o Atlético Mineiro na primeira partida. O Flamengo vai com o time titular contra o Cruzeiro. Agora o Flamengo tomou um saco. O Flamengo tomou 5-0. O Flamengo tomou 3-0 do Atlético Mineiro. Acredito que o Flamengo vai com o time titular contra o Cruzeiro também. O Flamengo, na minha opinião, vai poupar se o placar for magro. O Flamengo ganhou de 1-0, deu empate, ou perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro, 2-0. Se tiver chance do Flamengo se classificar na próxima partida, independente do resultado, o Flamengo contra o Cruzeiro vai com o time reserva. Vai com o time reserva. Não vai nem com o time misto, vai com o time reserva. Então, Cruzeiro e Flamengo na quarta-feira. No meio aí da decisão da Copa do Brasil. Bom, Cruzeiro e Flamengo, para mim, o meu palpite é duplo. Ou dá Cruzeiro ou dá empate. Ou dá Cruzeiro ou dá empate. Porque, na minha opinião, o Flamengo vai com chance de classificação para Minas e aí vai poupar todo mundo. Vai com o time basicamente reserva. Bom, não tem jeito, né? Não tem jeito. O Flamengo tem que poupar. Se a torcida do Flamengo ficar reclamando, tá de sacanagem. O Flamengo tem que poupar. Não tem jeito. O time do Flamengo já está cansado. Então, tem que poupar. E, fechando a rodada, lembrando aqui que o Cruzeiro briga pela pré-Libertadores, já está na final da Sul-Americana, está ali com 44 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro não ganhou de ninguém. E o Flamengo é o quarto colocado. Nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o último jogo é Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. A mesma coisa do Atlético Mineiro mesma coisa que eu falei do Flamengo foi para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro provavelmente vai poupar todo mundo, a não ser que goleie o Flamengo ou tome uma goleada. Porque se não for isso, o Atlético Mineiro também vai poupar. Vai com o time todo reserva jogar contra o Atlético Goianiense. Só que aí, o time reserva do Atlético Mineiro deve bater com o titular do Atlético Goianiense. Então, nesse jogo Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, o meu palpite é empate ou vitória do Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com o time todo reserva, que é o que eu acredito. O meu palpite é empate ou vitória do Atlético Mineiro. Então tá aí os meus palpites e a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!